Fala meu terceiro. Meu terceiro não, meu segundo, né? Deixa eu pegar um outro rascunho aqui que eu vacilei, acabei esquecendo. Tô voltando aqui pra segunda parte do nosso vídeo, onde eu vou falar de osmose e osmose reversa, que é o que ele trata aqui nesse pedacinho, tá? E é o seguinte. Eu falei lá no primeiro vídeo, na primeira parte, que a gente tem um sistema com água. Essa água aqui, ela vai evaporar, né? Ou seja, vai ter vapor d'água aqui. Esse vapor me gera uma pressão, que é uma força ali, né? Então eu tenho uma pressão aqui. Né? Aqui, o que ele fez, né? Ele pegou esse sistema, um sistema maior, ele separou por uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana, mas a água consegue transitar aqui, tá? Aqui, ele colocou uma solução, ou seja, soluto e solvente aqui, e aqui, ele colocou só o solvente, só água. Então aqui eu tenho água, tá bom? Pô, deixei pouco espaço aqui, mas eu vou tentar desenrolar aqui. Antes de entrar nisso aqui, é importante eu falar outra coisa. Se você pega aqui água e você coloca o sal aqui no fundo e não mexe, a solução por si vai entender, não é que vai entender, mas é uma forma de visualizar, né? Ela vai entender que está errado, que aqui embaixo tem um sal e aqui em cima não. O que ela vai fazer? Ela por si vai começar a homogeneizar isso aqui. Porque lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que a água está em movimento, as moléculas aqui estão transitando? Então ela vai começar a pegar esse sal no fundo e dispersar. Ela vai fazer isso de uma maneira que toda a solução tenha sal aqui dissolvido. Ela vai homogeneizar por si o negócio, só que vai demorar. Né? Ela vai fazer isso, ela tem essa tendência a espalhar. Aqui em cima, voltando para o meu primeiro desenho aqui, ó, a água pensa assim, ó, ela não pensa, né, mas é uma forma de visualizar, de novo, né? Ela fala assim, cara, aqui embaixo está muito concentrado, eu tenho uma água muito salgada aqui, e aqui a água está pouco salgada, vamos misturar esse negócio. Vamos fazer isso daí, vamos misturar. Aqui tem a água tem muito soluto, solvente aqui. E o soluto tá tudo lá embaixo, cara. Não, vamos misturar esse cara aí. Isso tá errado. E ela faz isso espontaneamente. Quando a gente tem esse sistema aqui, eu vou usar do livro, tá melhor. Quando a gente tem esse sistema, então eu tenho aqui, ó, uma solução diluída, né, menos concentrada. Vamos imaginar que é só água. E uma muito concentrada, ou seja, eu tenho água e soluto aqui, eu tenho uma solução aqui. Esse cara que tem pouco aqui, que está pouco concentrado, que só tem água, ela pensa assim, cara, tá vendo aqui? Tá muito concentrado. Isso aqui é uma membrana permeável, né? Semi-permeável, ou seja, eu consigo transitar. É igual o coador de café, né? O coador de café, a água consegue passar de um ponto para o outro, né? Então ele fala isso, ele fala, aqui tá muito concentrado, tem muito sal de cozinha aqui. Não, e aqui a gente tem pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, pra gente dispersar esse cara. E ela vai, espontaneamente ela faz isso. Ela faz isso porque aqui, ó, eu tenho a água evaporando e eu tenho uma pressão sendo exercida aqui, que é a minha pressão de vapor. Então a pressão de vapor vai fazer essa força para ela ir, né? Isso é osmose. Eu consigo fazer com que essa osmose ela seja interrompida. Eu tenho uma pressão aqui, beleza, mas eu não quero que essa água venha. O que eu faço? Eu gero uma pressão aqui de mesma intensidade. Então eu tenho uma força sendo exercida aqui, eu tenho agora uma força sendo exercida aqui. Minha pressão osmótica, ó. Então agora, ela não vai conseguir vir mais. Eu tenho uma força sendo aplicada para cá, beleza, mas eu botei uma força de mesma intensidade aqui. Então eu vou frear isso aqui, isso não vai acontecer mais. Tá? Por quê? Porque eu botei uma pressão de mesma intensidade. Agora, se eu boto aqui, onde a solução está muito concentrada, uma força ainda maior, né? Então deixa eu fazer esse desenho aqui, porque no livro não tem esse desenho. Ó, mesma pressão nas duas partes da cuba, mesma intensidade. Vamos dizer que essa pressão aqui é de 1 atm. Eu tenho uma pressão de 1 atm aqui na parte A e tenho uma pressão de 1 atm aqui na parte B. Pronto. Igualei as pressões. Então esse cara aqui, ele não vai conseguir vir, porque está uma anulando a outra. Mas se de repente eu pego o meu sistema e aqui eu tenho 1 atm de pressão, aqui eu só tenho água, tá? E aqui eu boto 2 atm de pressão, é só um exemplo. Se eu tiro as pressões, onde tem só água vai passar pro água e soluto, tá?
Agora, se eu aumento a pressão aqui, eu faço o inverso. Eu consigo fazer uma força suficiente para a água ir para o outro lado. E aí o meu soluto ele vai ficando. E a minha água vai indo e o meu soluto vai ficando. Ou seja, eu consigo separar a água de sal aqui. Só mexendo na minha pressão aqui, né? Outra coisa, você também pode tirar as impurezas assim. Você tem água e impureza. Se aumenta a pressão, a água vai passar para o outro lado do sistema e a impureza vai ficando. E é isso que ele está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Você tem aqui, ó, uma membrana aqui semipermeável, em cima a água com impurezas. Ele bota uma pressão aqui que a água sozinha vai descendo e a impureza vai ficando, tá? E aí a gente vai tendo uma pressão aí, um aumento da pressão aí, tá? Isso aqui, espontaneamente, eu tenho uma osmose. Quando eu induzo esse cara, eu tenho uma osmose reversa. Um exemplo aqui de osmose que eu acabei não dando é quando você pega uma alface, uma salada, e coloca sal nela, ou tempera ela. Se você deixar muito tempo, a água da salada vai falar: ih, mano, do lado de fora tem muito sal. Não, vamos mandar água para ele, para a gente conseguir deixar uma solução ok. E a água começa a sair da salada. A salada resseca, a salada começa a murchar, porque está saindo a água ali. Está saindo água para ir no sal, para balancear o negócio, né? Outro exemplo que você pode ter de osmose é planta, né? Como é que planta absorve água? Você tem ali, ó, uma membrana ali na raiz. Você tem a água aqui no solo. E lá dentro você também tem os sais que estão lá dentro da plantinha, né? Aí a água que está do lado de fora fala assim, ó, ih, lá dentro tem água, mas tem muitos sais lá, cara. Vamos dispersar esse cara, bora lá. E aí a água entra, né, pela raiz ali e a planta consegue absorver a água, tá? E isso é osmose, né? Para eu fazer diferente disso nesse meu sistema, lembra que eu tenho que mexer com pressão, tá bom? Então fica aqui nossa aula de osmose, né? Nossa aula de propriedades coligativas. Vou dizer as questões aí que eu quero que vocês desenrolem, tá? Não são todas. E tamo junto sempre.